Hum, Atendendo ao facto de outros convidados serem especialistas em tecnologia no contexto educativo e, obviamente, irem abordar esse tema em mais detalhe, eu achei por bem não referir isso explicitamente, mas focar a minha atenção naquilo que eu considero serem os aspectos infraestruturais que, de certa maneira, vão condicionar o sucesso, maior ou menor, de introdução de tecnologias variadas no processo educativo. Estes são aspectos que me preocupam, são aspectos de fundo e peço alguma paciência para os ouvir. Eu devo dizer que consegui sintetizar tudo o que tenho a dizer e eu preparei um texto de 11 páginas que distribuí atempadamente à organização. A minha ideia com a preparação deste texto era remover ambiguidades no entendimento daquilo que eu queria realmente dizer. Assim as pessoas podem ler uma ou duas vezes e provavelmente construir uma percepção mais correta em relação à minha intenção de comunicar ideias convosco. Não vou ler essas 11 páginas, vou apenas salientar alguns aspectos que me parecem particularmente importantes, mas vou falar de uma forma completamente aberta e certamente não politicamente correta, porque isso não faz parte da minha maneira de ser. Eu também tenho vivido e trabalhado sistematicamente fora do país há bastantes anos e, portanto, isto também traduz uma certa visão de fora para dentro. Eu acho que conseguia reduzir tudo o que está escrito nestas 11 páginas a uma frase. E essa frase é que educar, e eu concordo com a definição do jornalista de transformar espelhos em janelas, eu escrevia de uma maneira diferente. Educar significa formarmos pessoas com autonomia intelectual. Pessoas que com essa autonomia consigam construir a vida em que acreditam e querem ter e desenvolver profissões, atividades que poderão e deverão naturalmente variar no tempo, mas com um sentido de satisfação, de um eu forte, de que estão a construir uma vida que lhes agrada. A palavra educar provém de duas expressões latinas que provavelmente não são muito conhecidas, mas que significam fazer emergir ou trazer à superfície algo que é potencial ou latente. Portanto, educar, de facto, é o contrário de instruir. Instruir pode ser compreendido como meter coisas na cabeça das pessoas. Educar significa valorizar, identificar e valorizar e potenciar os talentos de cada pessoa. Aliás, um aspecto muito interessante é que hoje em dia a tecnologia mais avançada, incluindo a inteligência artificial e máquinas que aprendem por si, permitem pensar numa massificação da formação, da aprendizagem, para customizar individualmente a forma como cada pessoa aprende. Mas eu deixarei isso aos especialistas. Ou seja, formar não para igualdade de resultados, mas sim formar pessoas para a igualdade de oportunidades, que é muito mais interessante. Autonomizar intelectualmente uma pessoa significa um conjunto de coisas muito práticas, muito palpáveis. Primeiro, significa que são capazes de olhar à sua volta e compreender que existe uma situação de realidade na qual vale a pena concentrar esforços, separando o que é factos do que é ficções. Um segundo passo, de construir modelos alternativos dentro da sua cabeça para tentar compreender que realidade é aquela, correr vários exercícios de simulação, realizar experiências para adquirir dados, saber interpretar os dados e saber tomar decisões em relação aos dados. Obviamente, significa também um passo adiante, assumir responsabilidade por essas decisões autónomas. Portanto, autonomizar intelectualmente uma pessoa significa um conjunto de etapas que normalmente não são percebidas do ponto de vista formal, são subentendidas em parte. Aliás, é interessante, se olharem estes quatro ingredientes, vocês veem que o primeiro, o terceiro e o quarto são, de facto, a definição anglo-saxónica do conceito de responsabilidade.
ao qual se adiciona a camada de análise de dados. Para analisarmos dados, nós precisamos de ferramentas, hard skills. São as coisas que aprendemos. Precisamos de saber línguas, precisamos de saber escrever, precisamos de saber matemática, precisamos de saber música, precisamos de saber interpretar pinturas de outras pessoas, precisamos de um conjunto de capacidades que aprendemos normalmente nas escolas ou nos livros que lemos ou nas pessoas que vamos conhecendo. Mas há também, no processo de autonomização intelectual de uma pessoa, um conjunto de ingredientes que são absolutamente essenciais e cada vez mais essenciais. São ingredientes ou capacidades de natureza mais social. E eu aqui queria chamar a atenção de duas, que eu acho que são especialmente importantes. A linguagem e as atitudes. A linguagem, para mim, é a capacidade de caráter social que é mais importante para garantir o sucesso do processo de autonomização de uma pessoa. Uma pessoa que consiga exprimir ideias de forma clara, de forma estruturada, sem redundâncias, ou pelo menos sem demasiadas redundâncias, que tenha o cuidado de assegurar que o seu interlocutor ou a sua interlocutora está a acompanhar o seu raciocínio através de mecanismos de feedback também providenciados por linguagem, e que seja capaz de construir conhecimento e alguns até de sabedoria com base nesse processo interativo de linguagem, é com grande probabilidade uma pessoa que tem condições excelentes para ser autónoma intelectualmente em todo tipo de processos na vida. Uma pessoa que não tenha essa capacidade, que tenha muita dificuldade na utilização eficaz de linguagem, que se perca nas palavras, que use palavras com significados ambíguos, que não se esforce por corrigir essa ambiguidade, será sempre uma pessoa, provavelmente, nunca será autónoma do seu ponto de vista intelectual. Portanto, para mim, a linguagem é algo que é absolutamente absolutamente crítico assegurar no processo de aprendizagem de qualquer pessoa. O segundo social skill, digamos assim, a segunda capacidade que eu recomendava prestar atenção, diz respeito às atitudes. Uma atitude ou as atitudes são a nossa forma automática de pensar ou de reagir a situações. Nós atuamos de acordo com aquilo que nos treinamos ou nos treinarem a atuar. Atitudes são extremamente importantes. Portanto, eu queria salientar que no processo de aprendizagem de qualquer pessoa nós temos de assegurar dois tipos de competências. Um tem a ver com as competências mais técnicas para as pessoas desenvolverem uma atividade profissional. Precisam de saber línguas, precisam de saber matemática ou fazer contas, precisam de saber tocar um instrumento musical, precisam de aprender artes e ofícios. Essas são as hard skills. E depois, a nível de skills de caráteres mais sociais, e eu defenderia como prioritárias a linguagem e as atitudes. Eu tenho pensado muito nisto porque a minha vida nos últimos 20 anos, desde que resolvi sair completamente da universidade para me dedicar à criação de empresas tecnológicas e internacionais, a atitude mais importante que nós temos de estimular na aprendizagem dos jovens é a atitude de orientação sistemática à resolução de problemas. Porque essa atitude, ou esse tipo de atitude, é a atitude que mais valor pode criar numa sociedade. Porque é intrinsecamente propícia à criação de situações em que todos ganham. Portanto, essa atitude é muito importante e tem 4 ingredientes essenciais. Primeiro, é focar a atenção na realidade, focando nos factos, ignorando as ficções. O segundo ingrediente é analisar os factos. E aqui entram os hard skills, as competências mais técnicas que eu referi há pouco. Saber programar um computador, saber tocar um instrumento musical, saber fazer uma simulação, saber escrever um texto. O terceiro ingrediente é decidir com autonomia. Uma pessoa tem de saber decidir com autonomia. E o quarto significa assumir as consequências da sua decisão. Curiosamente, no contexto anglo-saxónico da palavra responsabilidade, estes ingredientes entram.
no conceito latino, pelo menos tal como explicado no dicionário da Academia de Ciências, só o último, accountability, portanto, o prestar contas é que entra. Portanto, eu defendo o conceito de responsabilidade como uma dimensão ética embebida e portanto, foco-me no significado anglo-saxónico do conceito de responsabilidade. Bom, em síntese, educar tem por objetivo formar pessoas que são autónomas intelectualmente. E ser autónomas intelectualmente, desta forma que eu defini ou expliquei, conduz a que as pessoas tenham aprendido a pensar, em primeiro lugar, que é o mais importante de tudo, e segundo, a criar valor. E uma pessoa que tenha, através do processo educativo, aprendido a pensar desta forma estruturada e disciplinada, e aprendido a criar valor, é uma pessoa que tem todas as condições para ser um cidadão produtivo, livre, com grandes contribuições para qualquer organização e sociedade. Bom, mas em Portugal estas coisas são difíceis porque o sistema educativo não está preparado para este tipo de situação. E eu vou passar muito rapidamente em vista alguns aspectos que me parecem merecem uma discussão aprofundada noutro contexto e correções. Em primeiro lugar, o modelo de organização, gestão e controle de todo o processo educativo, da educação em Portugal, a meu ver, está profundamente errado. É excessivamente centralizado, está pensado numa metodologia top-down, de cima para baixo, com pouco envolvimento de quem trabalha no terreno, a todos os níveis, e isso significa que tudo o que sai é caracterizado por uma rigidez que hoje em dia é, para mim, completamente absurda. Absurda por uma razão, porque não facilita, antes dificulta, o desenvolvimento de processos de aprendizagem em quem nós queremos que eles tenham impacto real, que é na vida dos alunos. Por outro lado, desresponsabiliza todos os intervenientes. Desresponsabiliza escolas, desresponsabiliza professores, desresponsabiliza alunos. Portanto, a meu ver, o modelo de educação que existe em Portugal, pela excessiva centralização, que produz programas que são rígidos e que também são desresponsabilizantes, é algo que temos de mudar. Na minha opinião, o Ministério da Educação deve focar-se na definição dos grandes objetivos, dos processos de avaliação e feedback e nos orçamentos. E o resto deve descentralizar, passando a autoridade e a responsabilidade, ou seja, a autonomia, a quem trabalha no terreno, ou seja, as escolas e os professores, os alunos, pais e famílias também. Liberdade de escolha. Para mim, é absolutamente fantástico que uma família não possa escolher a escola onde quer que os filhos estudem. Isto é, sob o ponto de vista intelectual, absolutamente inadmissível. Eu, como cidadão, não posso aceitar que o Estado diga ao seu filho vai para aquela escola. Não posso aceitar. Porque isso significa que o Estado está a proteger a educação de segunda qualidade, em vez de estar a favorecer a melhor educação. E a melhor educação é aquela que resulta das escolhas dos pais e das famílias. Portanto, este tipo de obrigatoriedade, na minha opinião, tem de ser eliminada. Simplesmente. Descentralização. Nos últimos anos, vários governos se pronunciaram de uma forma muito positiva sobre descentralização educativa, passando responsabilidades apreciáveis às autarquias. Na minha opinião, isso é louvável e deve ser apoiado. Mas o processo está mal concebido, está mal feito. Está feito com incompetência, está certamente feito sem visão estratégica. Porque se formos ver como funcionam a gestão das escolas, neste momento as escolas deixaram de ter um dono, o Estado, e passaram a ter dois donos, o Estado e as autarquias. E, portanto, a carga a que a gestão escolar é chamada a cumprir neste momento é quase dupla daquela que existia antes. Ou seja, é um modelo que aparentemente descentraliza, na prática não descentraliza, pelo menos como deveria fazer, e continua a estimular a desresponsabilização de todos. Preocupa-me também a dependência política, incluindo partidária, no processo educativo. Eu não consigo conceber que, quando há eleições, mudam milhares de quadros envolvidos no processo educativo a todos os níveis. E defendo que os únicos cargos de confiança política deviam ser os diretores-gerais para cima.
Para terminar, depois os detalhes podem ver, eu gostaria de dizer, num minuto, o que penso sobre a seleção, avaliação de professores. Em primeiro lugar, todos os professores que intervêm no ensino obrigatório deveriam ter licenciatura e mestrado por uma universidade pública no país. E deviam ter classificações que os colocassem no topo 25% anual. Em segundo lugar, essas pessoas, esses candidatos, deviam fazer 1 a 2 anos de formação num departamento de ciências de educação de uma universidade estabelecida, não em escolas de educação que eu defendo sejam extintas por completo. Em terceiro lugar, eu defendo que durante o exercício das suas funções os professores sejam avaliados e sejam promovidos de acordo com essas avaliações e não por critérios de antiguidade. Isso significa que os contratos poderiam ser atribuídos por 5 anos, tornando-se efetivos ao fim de 10 anos. Uma base anual, a avaliação é feita por cada escola, em termos formativos, uma base quinquenal por uma Comissão Nacional independente. Por outras palavras, o que eu estou a defender é que apenas os melhores cidadãos do país, apenas os mais qualificados e os mais motivados, podem e devem ser professores. Muito obrigado.